Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nessa aula que ficou faltando eu concluir para finalizar os assuntos do teste, vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Acredito que vocês já conhecem que a nossa Terra tem tanto a estrutura externa quanto as estruturas internas. E vamos ver hoje quais são as principais estruturas internas que a Terra ela é dividida. As três principais estruturas é a nossa crosta terrestre, o nosso manto e o núcleo. Nessa imagem que vocês verem aí, tem a divisão, né, da crosta, que é a nossa camada mais externa. Sugiro que vocês também anotem, façam as anotações no caderno, até para manter o assunto mais fresco quando for estudar na hora do teste. A nossa crosta, ela é a camada mais externa. E ela tem exatamente não, mas aproximadamente 70 km de espessura. Ela tem aproximadamente 70 km de espessura. E é nessa camada, né, no qual habita os seres vivos, onde está a parte da biosfera, né, que é a parte viva da nossa Terra. Nessa camada também, ela é dividida em duas partes. A crosta terrestre ela é dividida em duas partes. Ela pode ter a divisão da crosta continental e da crosta oceânica. Tem a parte continental, que é a dos continentes. E tem a parte oceânica, que obviamente é onde se encontram os oceanos. Beleza? Ela também tem outro nome, isso é importante vocês lembrarem. Ó. A crosta terrestre, ela também pode ser chamada de litosfera. Ela pode ser chamada também, vou escrever aqui em cima, viu? Pode ser chamada de litosfera. Outra coisa que você tem que lembrar que a crosta terrestre, litosfera, a crosta terrestre, ela não é contínua. Ela é formada por grandes blocos que se movimentam, que são esses grandes blocos, né, rochosos, nada mais é que são as placas tectônicas. Litosfera. Ela não é contínua, não é um bloco contínuo, ou não é, né, não é uma superfície contínua. Não é contínua, e é formada por grandes blocos rochosos, que são chamadas de placas tectônicas. O sétimo ano já está dentro desse assunto de placas tectônicas, mas o sexto ano não precisa se aprofundar. É somente para compreender que esses blocos rochosos se chamam placas. Isso aqui vocês vão ver mais à frente. Tranquilo? Então, sobre a camada crosta, é basicamente isso. O que interessa pra gente é a parte
em que existe, né, a vida terrestre, em que está presente a biosfera. É a camada mais externa. Externa quer dizer o quê? É a que está do lado mais do lado de fora. Ela pode ser dividida em duas, pode ser dividida não. Ela é dividida em duas partes, tanto a continental quanto a oceânica. Tem aproximadamente 70 km de espessura. Também pode ser chamada de litosfera e é formada por blocos de rocha chamados de placas tectônicas. Logo em seguida da crosta, a gente vai encontrar um manto terrestre. Deixa eu botar outra cor aqui. O nosso manto, que é esse aqui, o nosso manto terrestre, ele fica, como vocês podem ver, entre a crosta e o núcleo. Ele fica entre a crosta e o núcleo. É dentro do manto que a gente vai encontrar também o quê? O magma, que é aquele material pastoso e viscoso. O nosso manto terrestre, ele está entre aproximadamente entre 100 e 2.900 quilômetros de profundidade. Precisa gravar esses números? Não, é somente para fins de conhecimento. Ele fica entre 100 a 2.900 quilômetros de profundidade. É nesse manto também que é localizado o nosso magma. O que é o magma? É aquele material viscoso. É um material viscoso. Material viscoso e pastoso, que é através do magma, né, no qual as placas tectônicas se movimentam. As placas se movimentam. Lembrando também que através do magma, quando acontecem as erupções vulcânicas, é o magma que expele, né, até as bordas, até a superfície, até as bordas dos vulcões. O magma, ou o manto, melhor dizendo, ele tem duas classificações. Tem um manto superior e um manto inferior. Essa separação de um manto superior e um manto inferior é justamente de acordo com a profundidade de cada um deles. Então, se houver algo pedindo na questão, na prova, se o manto ele tem uma divisão também, o manto tem a subdivisão, que é o manto superior, é a camada mais próxima da crosta, e o manto inferior é a camada mais próxima do núcleo. Manto superior e manto inferior. E por último, a gente vai encontrar agora o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. Aqui está o núcleo, ó, o núcleo está aqui. Perceba que o núcleo também tem outra divisão, tem duas divisões. Ele é dividido, diferente do manto, ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Mas o processo da divisão é a mesma. O núcleo externo é o que fica mais próximo do manto e o núcleo interno é o que fica mais afastado. E claro que quanto mais afastado da superfície, né, do manto ou da crosta, as temperaturas serão maiores, podendo chegar até 5.000 graus Celsius. Vou escrever aqui com... Vou escrever aqui do núcleo. Vou bagunçar aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. Sobre o núcleo. Ixi, peraí. Deixa eu diminuir aqui a letra. Núcleo.
Então, em relação ao núcleo, você tem que saber o seguinte: ele é dividido em duas partes, é dividido em interno e externo. O núcleo, ele é o mais espesso, ele pode chegar até 3.500 quilômetros de espessura. 3.500 quilômetros de espessura. As temperaturas podem chegar a 5.000 graus Celsius. E no núcleo, ele é rico em dois elementos: ferro e níquel. Não esqueçam desses elementos, viu? O núcleo, ele tem uma grande quantidade desses elementos em ferro e níquel. Outra observação em relação ao núcleo, que no núcleo interno está a camada mais sólida. Núcleo interno é a camada mais sólida, ou seja, esses materiais estão mais sedimentados. Já no núcleo externo, ele se encontra mais no estado líquido, é a camada mais líquida. Ó, camada mais líquida. Núcleo externo, camada mais líquida. E no núcleo interno, a camada é mais sólida. Beleza? Então, para o nosso teste, para a nossa avaliação, é basicamente isso aqui que vai cair. Compreender como é dividido, quais são os principais materiais ou elementos que é constituído o núcleo. Ou o outro nome que pode ser dado à crosta, que é a litosfera. A crosta também é dividida em duas partes, continental e oceânica. Não precisa ficar se apegando a números, isso é mais apenas por curiosidade. Mas as outras informações, sim, que é de teor mais importante. Tranquilo? Então, no mais, finalizamos aqui nossa última aula que faltou aí para as turmas em relação ao estudo do teste. Até mais.